Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma semana começando, né? Uma segunda-feira. A gente aqui com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nosso Livro dos Espíritos, nosso pequeno estudo, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje nós estamos no capítulo 4 do Evangelho ainda. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. No item 20, tá? O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta que prova não sentir-se um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois, menos que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre senão os mesmos objetos da sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra sob títulos diferentes, ou talvez pelo mesmo título. Aqui a gente fala que tem muita gente assim que acha, né, que a cada reencarnação a gente vai aumentando o número de espíritos ligados a nós, né? Inconsequentemente, não é assim. Os espíritos explicam para a gente aqui, né? São ligados geralmente espíritos que já nos foram, né, colocados no caminho há algum tempo atrás, algumas encarnações atrás, porque a gente já viveu juntos, fazem parte da nossa família espiritual, né? Fazem parte da nossa família espiritual. A gente nesse ponto seria egoísta, né? Seria egoísta a gente pensar que a gente não poderia receber mais ninguém, mais nenhum espírito nos nossos laços, né? Porque não, eu quero ficar com esse aqui, eu não quero mais ninguém. Não, gente. Tudo é um propósito de Deus. Se existem espíritos que foram colocados no nosso caminho a primeira vez que estão no nosso caminho, nós temos que amá-lo do mesmo jeito que nós amamos os outros. Não é? Como diz a leitura, um pai não ama diferentemente 10 filhos de um filho. É o mesmo amor, e nós temos que ter esse mesmo amor por esses espíritos que chegam no nosso caminho, né? Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho, a filiação das famílias se encontra assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Gente, não teria sentido nenhum. Não teria sentido nenhum a gente encarnar para viver e pronto, morrer. Que sentido teria isso, né? Que sentido teria a gente se amar aqui na Terra, né? Criar laços aqui na Terra, laços mesmo espirituais, né? E daqui um vai para o inferno e o outro vai para o céu. E aí? Qual sentido teria isso? Qual vantagem teria sido essa? Deus não ia fazer isso. Não fez isso, né? A gente sabe disso. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. Nós falamos agora. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Tem sentido isso? Não tem.
São assim imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade. Mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. A terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram, e está aí o que constitui a verdadeira família. Bom, gente, agora a gente sabe, né? Agora a gente sabe. A família, ela é unida pelos laços de boas vibrações, os laços de amor, os laços de energia, não é? Então, vamos procurar manter nossa família unida, tanto aqui na Terra quanto no outro plano, tá bom? Vamos lá, vamos firme e forte no nosso caminho, né? Procurando viver da melhor maneira possível, levando a nossa vida, né? Preocupados geralmente com o plano que venha após essa vida, não é certo? Livro dos Espíritos, só um minuto. Desculpa aí, eu tive que dar uma interrompida aqui, pessoal. Vamos aqui agora no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, Lei de Reprodução, Casamento e Celibato, questão 697. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Gente, Deus não criou o casamento para que um ficasse preso ao outro o resto da vida, né? Deus não criou o casamento para isso, para que um ficasse preso ao outro pro resto da vida. Ninguém fica forçado a estar com ninguém, né? Se ali não existir um verdadeiro sentimento de amor, né? Aquele sentimento que une os corações. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém o resto da vida. Ninguém é dono de ninguém, né? Então isso é uma lei humana. É uma lei humana, que já foi mudada já, né? Isso aqui na época do Evangelho já era do Livro dos Espíritos, é bastante tempo atrás, né? E então essa lei já foi mudada, né? O homem já alterou, como o livro fala, né? Os homens podem mudar suas leis, e os homens mudaram mais uma vez, né? Então a indissolubilidade absoluta do casamento, ela não existe mais, né? Então na natureza, Deus criou os seres para se aproximarem para a reprodução, né? Para o contínuo progresso da espécie, o contínuo crescimento da espécie. Mas ninguém nunca foi forçado a ficar com ninguém, tá? Isso é coisa da lei humana, né? Então, o que Deus uniu, o homem não separe, não existe mais. Infelizmente é assim, e a vida é assim, né? Eu falo infelizmente, mas ninguém sabe os propósitos de Deus para cada um, não é?
Então, gente, ó, que Deus nos abençoe, nos dê uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muita saúde, muito trabalho para nós todos. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Ele quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.